Bom, então a gente vai dar início à aula de ligações químicas. Nós vamos fazer uma breve revisão, né, sobre alguns conceitos que a gente já viu. Então, antes de qualquer coisa, vamos relembrar aí a tabela periódica, que é onde a gente tem os elementos químicos representados com todas as suas características. A tabela periódica ela é organizada em ordem crescente de número atômico. Então, o primeiro elemento químico é o hidrogênio, que tem número atômico 1. Depois é o hélio, que tem número atômico 2. Depois a gente vem para o lítio, número atômico 3. Berílio, número 4. E a gente tem a ordem aí dos elementos pelo número atômico deles. O número atômico é o que define um elemento químico. É como se fosse o registro de uma pessoa, o registro geral, RG ou CPF. Ninguém tem o mesmo número, né? Cada pessoa tem uma específica, é a mesma coisa aqui. Esse número atômico é a quantidade de prótons que um elemento químico tem lá dentro do seu núcleo. E é isso que define todas as características que esse elemento químico vai ter, que esse átomo vai ter. Aqui na tabela periódica, olhando para ela, a gente consegue identificar várias características. Uma delas que é bastante importante para a gente é a de eletronegatividade, né? Quanto mais para a direita um átomo estiver e mais para cima, mais eletronegativo ele é, porque ele tem maior tendência a trazer um elétron para perto dele. Isso é muito importante porque a gente vai trabalhar. Aqui a gente tem o diagrama de Linus-Pauling, que facilita a gente identificar quantos elétrons tem na distribuição de um átomo, né, na eletrosfera de um átomo. A gente tem aqui o diagrama e as setinhas que nos ajudam a fazer essa distribuição eletrônica. A gente tem sempre que seguir as setinhas, certo? Isso nós já vimos em aulas anteriores. E aí a gente vai relembrar, então, uma distribuição eletrônica, como funciona. E nós vamos ver a distribuição eletrônica do flúor, do elemento químico flúor. O número atômico do flúor é 9, então quer dizer que ele tem 9 prótons lá dentro do núcleo, e ele tem também, quando ele está no estado fundamental, quer dizer, ele ainda não reagiu com nenhum outro elemento químico, nem com nada da natureza, ele não reagiu com nada, ele tem 9 elétrons na eletrosfera. Então, nós vamos fazer aí a distribuição. Primeira seta lá do diagrama passa pelo 1s2. Então, na distribuição eletrônica, o primeiro que a gente vai pôr é 1s2. E aqui, ó, a gente tem aí os 2 elétrons na primeira camada da eletrosfera. A segunda seta passa lá pelo 2s2. Então, na distribuição, a gente vai pôr 2s2. Isso significa que na segunda camada da eletrosfera, no subnível S, nós temos 2 elétrons. Terceira seta passa pelo 2p6, primeiro pelo 2p6, depois pelo 3s2, então nós vamos começar com o 2p6 aqui na distribuição. Porém, o que acontece? Olha só, aqui apareceu 2p5. Por quê? Porque nós estamos fazendo a distribuição eletrônica de 9 elétrons. A gente tem 9 prótons aqui dentro do núcleo, a gente está distribuindo 9 elétrons. Se eu colocasse 2p6 aqui, o que ia acontecer? Eu teria 2 elétrons aqui, eu teria 2 elétrons aqui, eu teria 6 elétrons aqui, totalizando 10 elétrons. Então, não estaria falando do flúor, ou pelo menos não estaria falando do flúor no estado fundamental dele, que vocês já vão ver o que é. Por isso, eu não posso colocar 2p6. Esse número que está aqui em cima, ele está indicando para a gente a quantidade máxima de elétrons que cabe nessa camada. Então, aqui, isso quer dizer que na segunda camada, no subnível P, que é este, a gente tem 5 elétrons. A camada de valência do flúor, então aqui é a camada 2, que é a última camada da eletrosfera, certo? E aqui na camada de valência a gente tem 2 elétrons do subnível S com 5 elétrons do subnível P, totalizando 7 elétrons na camada de valência. Aqui a gente vê, então, detalhadinho, o átomo do elemento flúor. Então, na primeira camada aqui, ó, 2 elétrons. Na segunda camada, que é toda essa, observe que essa divisória aqui, ó, ela tá toda tracejada, porque ela só tá dividindo em subníveis. Então, essa toda aqui é a segunda camada, que é o subnível S, aqui é o subnível P, mas ambos fazem parte da mesma camada. E aí, os elétrons
distribuidinhos. Nós vamos fazer aqui a distribuição eletrônica do iodo, que é um elemento químico que é muito utilizado na medicina. Vocês já devem ter ouvido falar. Então, vamos começar ali com as setinhas no diagrama de Linus Pauling. Primeira seta, 1s2, 1s2. Segunda seta, 2s2, então na distribuição, 2s2. Terceira seta, 2p6 e depois 3s2. Quarta seta passa pelo 3p6 e depois pelo 4s2. Quinta seta passa pelo 3d10, depois pelo 4p6 e depois pelo 5s2. Vamos dar uma paradinha aí, vamos somar quantos elétrons a gente já tem. Então a gente tem aqui 2 mais 2, 4, 4 mais 6, 10, 10 mais 2, 12, 12 mais 6, 18, 18 mais 2, 20, 20 mais 10, 30, 30 mais 6, 36, 36 mais 2, a gente tem aqui 38 elétrons. Mas nós temos que distribuir 53, então nós vamos continuar. Vai lá para a próxima seta, vai passar aqui pelo 4d10 primeiro, depois vai passar pelo 5p6, porém, se aqui a gente já tinha 38, quando a gente soma 10, a gente já vai para 48. E para chegar no 53, não faltam 6, aqui faltam 5. Então, a gente vai fazer a distribuição 2p5 e não 2p6. Não importa que não acabou a seta, a gente vai parar aqui. Então, aqui nós temos a camada 1, a gente tem a camada 2, a gente tem a camada 3, observem aqui, a gente tem a camada 4, a gente tem a camada 5. Observem que aqui parece que está um pouco desorganizado, porque a gente está vindo 1, 2, 3, daí tem um 4, depois volta para o 3, aí tem 4 de novo, vai para o 5, volta. Parece que está desorganizado. Essa aqui é a distribuição de ordem energética, é quando a gente segue o diagrama de Linus Pauling. A gente tem que seguir para distribuir corretamente. Porém, a gente pode reorganizar essa distribuição, trocando de ordem o 3d10 com o 4s2 e trocando também o 4d10 com o 5s2. A gente passa a ter agora a distribuição na ordem geométrica, tá? Visualmente geométrica. Então, agora nossas camadas estão todas juntinhas e isso facilita a nossa visualização aqui das camadas e a quantidade de elétrons que a gente tem na camada. Então, olha só, a gente tem aqui a primeira camada, a gente tem a segunda camada, terceira camada, quarta camada e, por fim, a gente tem a nossa camada de valência, que é a última camada, é aquela que possui o maior número aqui, ó. Então, qual é a camada de valência? Que é muito importante a gente saber identificar. No caso do iodo, a camada de valência é a camada 5, tá? A gente tem lá camadas K, L, M, N, O, P, Q. Qual é a camada 5? Ó, aqui, ó, camada O. Então, a distribuição eletrônica do iodo vai até a quinta camada da eletrosfera. E quantos elétrons a gente tem na última camada aqui, ó? 2 mais 5, totalizando 7 elétrons. Então, na camada de valência do iodo, que é muito importante a gente saber identificar, nós possuímos 7 elétrons. Agora, a relação entre a distribuição eletrônica e a classificação dos elementos. Bom, o hidrogênio é um elemento independente da tabela periódica. Ele não está encaixado em nenhuma família da tabela periódica, nenhum grupo da tabela periódica, tá? O hidrogênio, ele possui número atômico 1. Então, a distribuição eletrônica do hidrogênio seria um S1 apenas, o que significa que ele tem na camada de valência um único elétron. Agora, nós temos os elementos que possuem 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência. Esses elementos, eles são chamados de metais, tá? Então, gravem bem isso. Todas as vezes que nós fizermos a distribuição eletrônica e lá na camada de valência nós tivermos apenas 1, 2 ou 3 elétrons, significa que a gente está falando de um elemento que é classificado como metal. Ele tem toda uma quantidade de características que são específicas. No caso dos metais,
vocês vão ver mais para frente, eles têm a tendência de perder estes elétrons que estão na camada de valência. Nós temos também aqueles elementos que possuem 4, 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência. E esses elementos, eles são classificados como ametais, que é um grupo também que possui uma quantidade de características específicas. E por fim, a gente tem um grupo lá, o grupo dos gases nobres, é a última coluna da tabela periódica. Eles têm esse nome de nobre porque eles não tendem a se ligar naturalmente com nenhum outro elemento químico, tá? É como se eles fossem aquela galera que não se mistura. E a gente tem aqui esses elementos com algumas características específicas. Esses elementos, eles são estáveis, eles não interagem naturalmente por uma condição que é própria deles, tá? Eles já têm as suas camadas de valências completas, então eles não precisam interagir para se completar, para ficar completo, então eles são estáveis. A gente tem ali o gás hélio, que é aquele que lá da pontinha direita, lá de cima, que tem 2 elétrons na camada de valência. O número atômico dele é 2 e ele já tem 2 elétrons na camada de valência, como a eletrosfera do hélio é composta apenas pela primeira camada e ele já tem 2 elétrons ali, a camada dele já está completa. E os demais gases nobres, todos possuem 8 elétrons na sua última camada, tá? Na camada de valência. Então, fez a distribuição eletrônica, viu lá que deu 8 elétrons, é um gás nobre. Só antes de começar aqui a falar da teoria do octeto, vamos lembrar do iodo. Nós fizemos a distribuição eletrônica do iodo. O iodo tem número atômico 53 e nós vimos que na camada de valência dele ele tinha 7 elétrons. Se ele tinha 7 elétrons, significa que ele era um ametal. Ele é um ametal, tá? Então, lembrando, 1, 2 ou 3 elétrons é metal, 4, 5, 6 ou 7 é um ametal. Aqui, teoria do octeto. A teoria do octeto, ela estabelece que os átomos devem possuir 8 elétrons na camada de valência. E dessa forma, eles ficam estáveis, assim como os gases nobres, tá? Então, a gente tem aqui a representação do cobre, que é um metal, do oxigênio, que é um ametal, e de um gás nobre, que é eu coloquei aqui o neônio, tá? O cobre, ele tem número atômico 29. Quer dizer que no estado fundamental ele tem 29 prótons aqui dentro e ele tem 29 elétrons aqui fora, na eletrosfera. Porém, a camada de valência do cobre tem um elétron aqui na camada de valência dele. Se ele perder este um elétron que ele possui aqui, ele passa a ficar com essa sendo a sua camada de valência. E essa camada ela está completa, consequentemente, o cobre atinge a estabilidade. Então, assim como a característica dos metais, o cobre tem a tendência de perder os elétrons que estão na camada de valência, para se estabilizar com a camada anterior. A gente tem aqui o oxigênio, que é um ametal. O oxigênio tem na sua camada de valência 6 elétrons. Para ele atingir a estabilidade aqui, de acordo com a teoria do octeto, ele precisa receber 2 elétrons. E aí ele atinge a estabilidade, tá? Então, os ametais, que são aqueles que têm 4, 5, 6 ou 7 elétrons, eles têm a tendência a receber elétrons. Já os gases nobres, como vocês vão ver aqui na representação do neônio, então, a gente tem aqui, o número atômico do neônio é 10. Então, na primeira camada da eletrosfera, ele tem os 2 elétrons. Na segunda camada, ele já tem lá seus 8 elétrons. Então, ele já está estável, ele não precisa receber, ele também não precisa perder elétrons para se estabilizar, porque ele já tem os seus 8 elétrons. Agora, a gente vai ver a diferença entre átomos e íons. Bom, os átomos, eles são representados pelo seu símbolo, e aqui em cima pode ser que apareça um 0 ou simplesmente o elemento químico. O símbolo do elemento químico significa que ele não recebeu, não perdeu o elétron, ele não interagiu, ele está com a mesma quantidade de prótons no núcleo e elétrons na eletrosfera. Agora, um íon, que pode ser chamado de cátion ou de ânion, é um elemento químico, é um átomo que ganhou um elétron ou mais,
ou perdeu elétrons ou mais. Esse símbolo, o símbolo do íon, ele é aqui, ó. Ele tem o símbolo do elemento químico e aqui em cima aparece sempre uma carga, que pode ser positiva ou negativa. Isso vai variar de acordo com ele ter ganhado elétrons ou perdido elétrons, tá? Os metais tendem a virar cátions, eles tendem a ficar com cargas positivas, porque como nós vimos lá, eles têm a tendência a perder elétrons. Já os ametais, eles têm a tendência a receber elétrons, então eles tendem a ficar com carga negativa, e eles são chamados de ânions. Eu vou mostrar aqui o porquê, tá? Então, a gente tem aqui o sódio e o cloro. Vou fazer a distribuição eletrônica do sódio. Então, vou recorrer lá ao diagrama de Linus-Pauling e vou distribuir. Então, aqui, sódio 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Tá feita a distribuição, olha, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 1, 11. A camada de valência do sódio é a terceira. E ela tem um único elétron aqui. Porém, o que acontece? Se eu tirar este elétron daqui, o que vai acontecer? A última camada do sódio vai ser esta. E quantos elétrons ele vai ter aqui? 8. Aí ele vai atingir a estabilidade necessária. Então, o que acontece? O sódio que tinha 11 prótons e 11 elétrons, ele vai perder este elétron. Então, ele não vai mais ter 11 elétrons, ele vai passar a ter 10 elétrons. E o que vai acontecer, então, com a balança que estava em equilíbrio? Se ele continua tendo 11 prótons, porque a gente não mexe no núcleo, mas agora ele tem só 10 elétrons, ele tem mais próton do que elétron, que é positivo. Então, a carga do sódio agora vai ser positiva. Por quê? Justamente por causa disso, ó, porque eu tenho mais próton do que elétron. Então, ela vai ser positiva. Isso pode aparecer aqui assim, ou pode aparecer assim, um mais, que é um próton a mais, ou pode aparecer aqui, ó, Na mais 1, tudo bem? O mais comum é esse aqui, ó, porque como é o número 1, ele não precisa ser escrito, certo? Então, é por isso que aparece essa carga aqui. Fazendo a distribuição do cloro, então, a gente tem um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5, totalizando aqui os 17. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 5, 17. A camada de valência dele, ó, é essa daqui, com 7 elétrons. Para se estabilizar com 8, precisa receber um elétron, certo? Então, ela precisa receber um elétron. Então, diferentemente do átomo de sódio aqui, que ficou com mais prótons, agora a gente vai ter mais elétrons. Por quê? Nós tínhamos aqui 17 prótons e nós tínhamos 17 elétrons. Agora ele ganhou um elétron, então a gente não tem mais 17, a gente tem 18 elétrons. Então agora a quantidade de elétrons é maior, não está mais equilibrado. E a carga do elétron é negativa. Então a gente vai pôr aqui a carga negativa dele. Quantos elétrons ele tem a mais? Apenas um, olha. São 17 prótons, são 18 elétrons, então só tem um a mais. Então isso pode aparecer assim, como Cl-, assim como aqui de cima pode aparecer como Cl1-, ou também pode aparecer como Cl-1. Essa é a representação, esse é o motivo de termos carga positiva ou negativa aqui em cima. E isso vai variar de acordo com a quantidade de elétrons que ele perdeu ou que ele recebeu.